Muita gente entende que Caraguatatuba é uma cidade turística. E não dá para dizer que não é. Temos praias aqui, temos um litoral norte que é de uma beleza sem igual, que não deixa a desejar a região nenhuma do nosso país. Tá? Contudo, Caraguatatuba vem se transformando num grande polo também na tecnologia. Caraguatatuba vem vertendo a se transformar em uma cidade que, em breve, se tornará referência em muitas outras coisas que não somente no turismo. Caraguatatuba tem um índice na educação que é extremamente elevado. E daqui a pouco eu vou trazer alguém para falar para vocês, né, e já na realidade, que vai poder falar um pouco melhor disso. Né. Caraguatatuba figura aí como uma das melhores nos indicadores de educação no estado, quando a gente fala do serviço público. Aquele serviço que muitas vezes nós depreciamos, dizemos assim, as escolas particulares são as melhores. Elas são boas, muito boas sim, mas as nossas escolas públicas também são. Afinal de contas, o Instituto Federal é uma escola pública. Nós temos, por exemplo, nesse evento, a ETEC, que também é uma escola pública. Mas nós temos as nossas escolas municipais que não deixam a desejar em nada também. Tá? Então, a educação nessa nossa cidade, Caraguatatuba, é muito bem fomentada. E é claro que temos espaço sempre para melhorar, não é? Sempre. O Instituto Federal vem buscando também essa melhoria. E aí, quando falamos de tecnologia, falamos de vertentes que envolvem tudo isso. Como, por exemplo, né, não vou falar não, tá? Vou trazer quem sabe e vai falar melhor para vocês. Eu tenho, nesse momento, a grata satisfação de poder trazer aqui o nosso prefeito da cidade, né? Mas, antes de ser prefeito, ele é biomédico, advogado e empresário também. Ou seja, alguém que está trabalhando e fomentando o nosso desenvolvimento também. Com um detalhe, tá? Enquanto prefeito, ele está no seu segundo mandato, ou seja, né, uma pessoa que nós devemos realmente respeitar. Além disso, o cara é palestrante também. Né? E a gente está fomentando isso. Eu tenho, né, um dos parceiros aqui no evento, a Rock Assessoria, e fiz questão de apresentá-lo, né, ao Marcelo, né, o gestor da Rock Assessoria, porque, caramba, né, esse cara logo em seguida vai despontar muito para isso também. Tá? Então, ó, buscando deixar um legado tecnológico na cidade, eu chamo aqui ao palco o Aguilar Júnior. Por favor. Seja muito bem-vindo, né, que tenhamos aqui a possibilidade de ter um momento no IF Experience, né, contigo falando daquilo que Caraguá é, daquilo que Caraguá com certeza vem se tornando e se tornará no futuro. Primeiro, meu grande agradecimento Valeu, aqui César, pela obrigado, presença, viu? Obrigado pelo convite. Bom dia a todos, a todas. Eu quero, antes até de começar, chamar o Marcelo. O Marcelo trabalha com a gente na Secretaria de Planejamento. É um fera. Falo, o prefeito tem Seja muito bem-vindo. vontade, às vezes vontade política. E o Marcelo consegue traduzir tudo isso em técnica. Quero agradecer ao convite, Caleb, seu nome, cumprimentar todo o Instituto Federal, todos os palestrantes. César, obrigado pelo convite e poder participar. E até antes da gente passar um pouco sobre o nosso tema, o César falou um assunto extremamente importante. Nós temos hoje uma educação que se destaca no país. Eu falo que é um misto entre vontade, entre tecnologia e principalmente a ferramenta humana. Nós temos os melhores professores, sem sombra de dúvidas, em Caraguatatuba. Então, todo esse conjunto acaba ajudando bastante. E aí, falando um pouco de tecnologia, a gente podia destacar ainda a tecnologia na saúde, que é a integração de todo o sistema de saúde. Já começamos, nós temos 6 unidades, e a ideia é, até o final desse ano, estar com todo o sistema de saúde integrado. Isso ajuda bastante, vai na UPA, faz um raio-x, depois é transferido para a Santa Casa,
faz um raio-x de novo. Depois vai para o hospital regional, faz um raio-x de novo. Isso acaba despendendo dinheiro, tempo, e às vezes a gente não consegue dar um diagnóstico muito mais rápido, muito mais preciso por conta disso. Então nós temos colocando um sistema de integração no social. Marquinhos está aqui, meu chefe de gabinete está assumindo o social. Também nós vamos colocar um sistema de gerenciamento no social. E depois eu poderia falar do meio ambiente, do urbanismo, com aprovação eletrônica. E tudo isso nós vamos georreferenciar. E está aqui o nosso assunto do dia. Eu vou falar um pouco, Marcelo, que é o técnico, que quem domina o sistema, quem faz a integração em todas as secretarias, vai explicar um pouco mais para vocês. Qualquer dúvida, podem perguntar, senão a gente pode recebê-los na prefeitura para vocês conhecerem, que é um sistema que eu recebi, só esse ano foram 2 prêmios, né, Marcelo? Marcelo me acompanhou, 2 prêmios, que reconhecendo Caraguatatuba como uma cidade que investe em georreferenciamento e consegue referenciar serviço, pessoas. Isso acaba ajudando bastante, além de otimizar o serviço, na economia do dinheiro público. Antes até de começar, eu queria só ressaltar o que o César acabou de falar em relação ao celeiro, que é o IFE para Caraguatatuba, para o Litoral Norte, para o país. Falei agora com o Marcelo, eu tenho 3 amigos que têm empresas de tecnologia. Um é da cidade e 2 de fora. E eles sempre falam de alunos que eram do IFE, se formaram no IFE, moram em Caraguatatuba e trabalham para essas empresas que não são daqui. Olha que interessante. E outro dia, num almoço falando em tecnologia em São Paulo, um deles falou, eu tenho 3 funcionários de Caraguatatuba, trabalham para mim, tudo remoto, e são formados no IFE. Para mim foi um baita orgulho de saber que a gente tem alunos de Caraguatatuba, moradores de Caraguatatuba, se despontando pelo país e pelo mundo, né? Nós temos 2 servidores que são formados no IFE, que eram servidores públicos e foram embora, estão na Europa trabalhando em tecnologia. Então, mais uma vez destacar a importância do IFE para Caraguatatuba, para o Litoral Norte, que sem sombra de dúvidas tem sido uma referência, além da parceria com a prefeitura, que é bem legal. Então, desde 2018 a gente tem esse sistema, que é um sistema de gerenciamento por imagem de satélite. O que nós fizemos? Nós tiramos uma foto da cidade e ali a gente vai avaliando o crescimento da cidade. Quando nós colocamos esse sistema, foi em conjunto com o nosso time, falou, nós precisamos de um sistema que ajude a gente a definir o andamento, o crescimento da cidade. E a gente foi implementando os serviços, acoplando esse serviço de georreferenciamento em outras áreas. Só para vocês terem uma ideia, hoje a gente já tem georreferenciado boa parte das pessoas que utilizam de serviços públicos. Então a gente sabe que a pessoa X, ela mora no bairro tal, então a gente consegue georreferenciar. Como eu falei, vai acabar otimizando recurso. E o último sistema que nós colocamos agora, acoplamos a esse serviço, é o sistema de gerenciamento de área de risco. E a gente tem monitorado o crescimento da cidade, mantendo ordenado, e não vejo a hora de sair um novo plano diretor, para que a gente consiga, de fato, mesmo prever o crescimento da cidade com mais tranquilidade para os próximos 15, 30 anos. Esse é o objetivo, crescer de maneira ordenada, para onde vai crescer, quais os serviços públicos que devem ser acolhidos naqueles bairros onde existe o crescimento. Nós estamos trabalhando agora em revisão de planta genérica, depois nós estamos falando muito em justiça fiscal. Vocês vão ver aí, o Marcelo deve apresentar para vocês, nós temos 20 mil imóveis em Caraguatatuba, que ele foi aprovado com determinado tamanho, depois as pessoas fizeram um puxadinho, e acabam não pagando o IPTU por aquele puxadinho. E o que acontece? Se a gente consegue cobrar daquele cidadão que acabou ampliando, que é justo, a gente consegue diminuir o valor para o outro, que às vezes tem um imóvel um pouquinho menor. Então a gente acaba promovendo uma justiça também fiscal e acaba sendo uma justiça social. Tudo isso aí baseado nesse sistema. Marcelo, obrigado pela parceria, obrigado pelo ter aceitado o convite. O César me convidou, eu falei, eu faço questão de chamar o Marcelo, é um craque no assunto, Secretaria de Planejamento, ele faz a interface com todas as secretarias. Nós tivemos uma reunião
meses atrás, onde nós reunimos todos os secretários e também demonstramos a importância do Marcelo e desse sistema e a gente ter essa integração. Obrigado, Marcelo. Obrigado, prefeito. Bom dia a todos. Obrigado pelas palavras aí, prefeito. A gente desenvolve sempre o trabalho sendo alavancado, né? A possibilidade disso acontecer depende do investimento público e depende do gestor. Então, eu estou há 10 anos na prefeitura e foi a primeira gestão, né? O primeiro gestor que tem uma visão sobre a importância da tecnologia de fato e que está fazendo sólidos investimentos nessa área, no município, para a gente que é técnico, né? Que vai usar essas ferramentas durante muito tempo, precisa, então, ter ferramentas, basicamente, implantadas para serem utilizadas, né? Então, a importância da visão do gestor no uso da tecnologia para a gestão urbana. O foco é esse, né, na apresentação, basicamente. Bom, o sistema, né, como o prefeito já apresentou, está sob a responsabilidade da secretaria da qual eu faço parte, Secretaria de Planejamento, que é uma secretaria que não tem uma atividade fim. Então, muitos de vocês, né, cidadãos aí, munícipes, não têm muito conhecimento com a secretaria, porque a gente, basicamente, atende outras secretarias. Desenha sistemas, desenha soluções, desenha serviços também, que são realizados por outras secretarias. Então, a gente é uma atividade meio ali, enquanto secretaria, né? Eu sou do Departamento de Estatística e Informação, sou da diretoria, e o sistema em si é o Sistema Municipal para a Gestão da Geoinformação, né? Que foi a missão dada em 2018 pelo prefeito, onde um sistema que não precisasse instalação, não precisasse máquina para ser instalado, porque aquilo, quando há atualizações, causa problemas, a gente já tem uma experiência anterior que não foi nada boa. Então, a gente buscou um sistema web que pudesse integrar todas as secretarias para o dado geográfico, a informação geográfica, a informação que tem algum endereço, porque tudo que acontece em algum lugar, né? Não sou eu que estou falando, especialistas já disseram isso, e é a realidade, né? Então, você precisa dizer o que está acontecendo aonde, quais são os atributos, quais são os dados agregados àquela informação que tem o endereço no espaço, que você pode, de alguma forma, filtrar, mesclar, fazer estatística disso, né? Então, o sistema tem essa função. Um pouquinho, rapidamente, sobre o município. Nós temos 485 km², que é essa mancha verde mais clara aí na área do município, na área do estado. Só que desses, aquela área vermelha menor, são 193 km², que é a área ocupável, a área que o município pode, então, crescer, expandir, ocupar. Por quê? Porque todo o resto ali do vermelho para trás é a área do Parque Estadual da Serra do Mar. Então, um detalhe, né? Apenas 53% do município está disponível para expansão. O resto é a área congelada, né? Que a gente não tem a gestão nem ocupação sobre essas áreas. Mas a gente precisa conhecer muito bem esse território, então, que a gente tem. Já que a gente tem pouco mais de 50% do território ocupado pelo Parque Estadual, do qual a gente não pode ter o crescimento, a área que pode crescer tem que ser muito bem estudada, muito bem observada no ponto de vista do crescimento, ocupação. A função, então, do sistema é exatamente isso. A primeira fase do sistema, que foi em 2018, foi a aquisição de uma ferramenta, como eu já contei, né, que pudesse integrar as secretarias, porque muitas vezes as secretarias fazem trabalhos em paralelo, né? Não há, às vezes, uma sinergia. Não havia, digamos assim, uma sinergia. A habitação e urbanismo podem estar fazendo levantamentos similares e um não está falando com o outro. Isso é uma comunicação. Todo mundo que é da área de gestão sabe que o que quebra muita empresa é a comunicação, né? Aliás, a falta de comunicação. E isso é um desafio também para a gestão pública, né? Então, o sistema integrado ajudaria muito a todos verem, enxergarem e contribuírem também com conteúdo para aquela mesma plataforma. Essa foi a visão inicial. O sistema é web, é acessável por todos os servidores, né? A gente tem mais de 700 hoje cadastros de usuários. Desses, 80% são servidores. Então, a gente tem mais de 400 usuários da ferramenta em tempo real, digamos assim, podendo utilizar, né? Essa foi o objetivo principal, como eu disse, né? A integração de todos os dados e a gestão do acervo. Porque além do acervo digital, que a gente cria, compartilha, gera conteúdo, né? E observa, trabalha com ele, a gente também tem um acervo físico, né? Então, a contratação dos serviços que foram licitados em 2018 tiveram foco para digitalizar um material histórico, um acervo de plantas, de cadastro técnico ainda, que é relativo à Secretaria de Fazenda, né? Que é o uso e ocupação do solo, quer dizer, o IPTU, são as taxas, o ITBI, tudo aquilo que, na verdade, mantém a prefeitura funcionando com possibilidade de oferecer serviços para os seus munícipes, né? É a arrecadação básica aí.
Então, tudo isso que era papel virou, na verdade, viraram arquivos digitais. A gestão do meio físico traz um grande problema, um impacto, né? A gente tinha que ter salas, tinha que ter prédios locados para guardar papel, basicamente, né? Não que fosse ruim guardar o papel, mas se você pudesse guardar na nuvem, acessível, indexado, onde você pode procurar por uma planta, por um documento histórico desse que tem a ver com a parte da gestão imobiliária do município, facilitaria muito. Então a gente transformou basicamente papel, né, em documentos. Esse laranjado aí, que é 67% do total de material recolhido e digitalizado, era basicamente papel. Então, são 184 mil documentos que foram digitalizados, acessíveis pelo sistema, numa única plataforma. Usuários diferentes, secretarias diferentes, enxergam conteúdos visível, assim, focado ao uso deles e também compartilhado a todas as outras secretarias, né? Aqui um exemplo é o município, essas retículas em azul do lado esquerdo representam cada planta de loteamento que a gente tinha no meio físico, que depois digitalizado ela vira vai para o meio digital e ela, né, faz um overlay, uma sobreposição sobre o terreno, georreferenciando, né, georreferenciado, que você consegue então localizar como foi o projeto aprovado inicialmente e como de fato ele se materializou, né? Ele foi executado pelo incorporador, pelo loteador. Aqui o trabalho também teve essa função de levantar tudo aquilo que diz respeito ao uso e ocupação do solo, os desenhos das quadras, dos loteamentos, dos lotes, dos corpos d'água, dos rios, tudo que vocês imaginam que está sobre o terreno, né? A gente digitalizou, a gente chama de espacializar, é o termo para isso. Quem é da área ou de geografia, ou de área de engenharia, principalmente, vê isso todo dia, né? É uma coisa corriqueira. A gente digitalizou tudo isso, catalogou e resgatou a informação real, restituiu, como é o termo técnico, a informação real para dentro do sistema de como é a situação do município, né? Foi quase que um levantamento do zero, porque muito material que estava lá, como eu disse anteriormente, foi criado em secretarias diferentes, né, ao longo do tempo, e isso não teve uma acurácia, uma precisão necessária, talvez. Você levantou a mão? Você foi? Desculpa. Não? Desculpa. Bom, aqui os dados, então, do cadastro técnico multifinalitário, que é um cadastro que abastece, basicamente, como o prefeito falou, várias secretarias, uma enxerga uma coisa, educação enxerga outra, e assim por diante. Foi refeito, né, com base nos dados de solo, de terreno, de ocupação. A gente, então, descobriu que, por exemplo, em janeiro de 2022, a gente emitiu 84.100 carnês de IPTU. Carnês de IPTU é aquele que diz respeito a quem tem uma propriedade do município, né? Seja um imóvel, um terreno, enfim. E a gente descobriu que, de fato, tinha 89 mil, com o final desse trabalho, a gente descobriu que, na verdade, são quase 5.600 imóveis a mais no município que a gente não enxergava, que não estava dentro do cadastro imobiliário, porque ele não tinha sido espacializado e feito o link entre a realidade e o que está no banco de dados. Né? Basicamente isso. Então, o trabalho possibilitou esse resgate. Isso tem a ver com o que o prefeito estava falando, isonomia e uma cobrança na forma equânime, né, dos impostos, porque se tem 10 imóveis numa rua, 2 pagam impostos pela área que realmente ele tem, de fato, ocupada e a casa dele tem edificada. E os outros 8 querem o mesmo serviço para a sua rua, para o seu bairro, para o seu município, mas não pagam o valor devido pela propriedade que ele tem, né? E isso faz com que o gestor não tenha muitas pernas, né, para atender a necessidade. Então, trouxe para dentro do sistema imóveis que não existiam. Ao todo, 22.375 notificações serão emitidas a partir de janeiro e fevereiro, que vão dizer, olha, no cadastro imobiliário até então, até 2022, você tinha 50 metros quadrados de área construída no seu imóvel. Mas nós vimos que, de fato, você tem 500 metros quadrados. Então, a gente manda uma cartinha para a pessoa, uma comunicação, onde tem um croquis, um desenho da foto do anterior e o de fato, né? E, então, ele pode marcar uma reunião, um agendamento para a gente discutir essa possibilidade, né? Agora, estou falando de uma situação que o sistema também nos trouxe, que tem muito a ver com o uso digital de ferramentas, né? Que é o sensoriamento remoto. A gente desenvolveu aplicou, na verdade, uma tecnologia de sensoriamento onde a gente conseguia monitorar as diferentes modificações que o solo acontecia, né, a partir da imagem de satélite que a gente adquiria, e a gente conseguia classificar isso daquela forma, né? Nova edificação, alteração de edificação, no caso, para menor ou para maior, né?
alteração de supressão, no caso, quando ele é demolido, desmatamento e aqueles atributos todos ali, aquelas classes, né, de funções que nós detectamos. E num período de dezembro de 2022, de dezembro de 2021 a março de 2022, a gente fez voos diferentes, capturou imagens de satélite diferentes, né, adquiriu, e fez então explotou isso para o município e teve mais de 1.800 ocorrências de alterações. Então a dinâmica do município enquanto estância balneária, enquanto município de veraneio, é muito maior do que muitos municípios, né? A gente tem uma taxa de crescimento detectada pelo próprio IBGE quase 2 vezes acima da média do estado de São Paulo, por exemplo. Principalmente de 2008 para cá, né? 2009 para cá. Então isso traz uma visão de que se o gestor cochila, daqui a um ano ele não recupera mais o tempo perdido em relação à parte, principalmente de gestão de uso e ocupação do solo, que é uma coisa muito importante, até dada aquela diferença que eu falei sobre a área que nós temos no município e a área que a gente pode, de fato, ocupar e ter a gestão, né? Então aqui é um exemplo, né? Eu não posso ligar o laser aqui, porque me disseram que está dando algum problema no passador. Mas basicamente aqui foi classificado aquele ponto rosa, que era uma área que não havia nenhum tipo de ocupação, e ali está classificado como despejo irregular, né? No caso, lixo de obra que o pessoal joga, né? Demolição. E depois de 3 meses, né? Essa foto é de dezembro, em março de 2022 você já encontra uma clareira ali com pilha de detrito, na verdade, que foi lançado ali. É um descarte irregular, passivo de multa pela fiscalização do urbanismo e meio ambiente, e também Polícia Militar Ambiental, né, o batalhão. Então isso a gente sempre tenta integrar essas informações a todos os entes aí. Aqui um outro exemplo, né, os pontos azuis ali são imóveis que em dezembro, por exemplo, onde está somente com mata ali, não havia nenhum tipo de construção. Daí, alguns meses depois, tem uma construção. Daí, caso essa construção já esteja registrada, haja processo, esteja oficializada dentro do urbanismo, a gente está tudo certo, né? Mas há um relatório que é entregue para o fiscal para poder saber se aquilo está em dia ou não. Então, é uma tecnologia, digamos, de ponta, né? Para você detectar e tomar ações a partir dessa informação, né? Estou dando exemplos aqui de outros usos, como o prefeito falou da ferramenta, né? Aqui no caso para fiscalização de obras. Então o sistema permite que você crie uma tarefa nele, ou seja, você vistorie atividades de campo de fiscais, por exemplo, e de servidores que vão a campo para colher informação do terreno e nos trazer informação através de aplicativo mobile, aplicativo para Android, né, ou iOS. Então você faz a gestão da informação direto no sistema, podendo agregar PDFs de croquis, aí, no caso do arrancamento do Juqueriquerê, uma obra que está lá a pleno vapor, né? Os dados estão aqui, a Secretaria de Obras faz toda a gestão do contrato por aqui, dizendo qual valor foi despendido, qual a etapa do contrato, se teve recurso do município de fora. Deixa eu só assim entrar um pouquinho nesse tema. O Marcelo falou do enroncamento. Essa é a grande obra do município, está sendo acompanhada por esse georreferenciamento. Nós vamos fazer 2 moles, 2 muros de pedra na foz do rio Juqueriquerê, que é o nosso maior rio navegável. Essa obra já está acontecendo. Então nós teremos o mole norte e o mole sul. O mole norte está hoje com aproximadamente 200 metros já dentro do mar. O objetivo é chegar a 1.000 metros. E depois o mole sul a gente deve começar agora, até o final desse mês começa o mole sul. E toda essa obra, então a gente olha só como a importância desse sistema. A gente consegue olhar a região macro, que aí nós temos a zona sul de Caraguatatuba e também a zona norte de São Sebastião. Então dá para a gente trabalhar com obras de drenagem através desse georreferenciamento, é uma região que alaga muito. Depois nós temos a questão das invasões e principalmente em áreas à beira-rio, beira-córrego. E também futuramente a gente tem a maior expansão do turismo na cidade. Então olha só a importância desse sistema. É um sistema que nasceu em 2018, um sistema macro, que ele consegue olhar a cidade como um todo e a gente consegue desenvolver diversas áreas, diversas secretarias, e aí está aí a Secretaria de Obras com acompanhamento em tempo real. Um detalhe importante, quando você contrata uma obra e ela está, né, sendo executada a campo, existem as medições, né, o acompanhamento do contrato que foi, do edital que foi listado e foi contratado. E aquilo tem etapas, né, enfim, tem uma série de questões técnicas, todo mundo que é da área aí sabe bem
que é complexo isso. Então, quando você vai a campo e mede aquilo, você tira fotos através do aplicativo que já vão para o ponto, né, que está no mapa, mas na verdade está na nuvem, e aquilo fica, então, com um histórico do crescimento da obra a partir dos dados que são fiscalizados a campo, né, durante a execução do contrato. Isso é uma forma de medir, inclusive, a eficácia, né, a eficiência do próprio contrato e do setor público como um todo na sua principal função aí da gestão dos recursos públicos, né? Aqui, por exemplo, um exemplo que está sendo realizado no urbanismo, todos os habits emitidos pelo município desde 1967, e a gente digitalizou isso e trouxe para o sistema. Então a gente consegue consultar cada imóvel desse que está com amarelo, quer dizer que tem um habite expedido, né, no sistema também, e a gente consegue digitalizou-se o material e trouxe para dentro do sistema, então, um documento histórico, né? Parece não ter muito valor, mas para você acompanhar, no caso do imóvel que teve ampliação, né, teve esse tipo de modificação, você ter essa informação traz uma segurança, inclusive para quem está comprando o imóvel, né, saber da regularidade daquilo ao longo do tempo aí, né? Também a gestão totalmente centralizada, então você pode fazer upload de novos habits, download, enfim, tem toda essa possibilidade de informação. Aqui, o aplicativo de fiscalização do urbanismo, que o secretário estava falando, o que o prefeito estava falando, é exatamente isso, né? Você começa um pedido de ampliação, de obra, de construção, começa pelo sistema e depois ele também é feita a fiscalização in loco, através do aplicativo, né, de como está o imóvel porque no processo, às vezes, quando chega, está perfeito, né? Quando você vai a campo e vai verificar como está, pode ter coisa errada e aquilo fica apontado aqui. No final, inclusive, os relatórios, né, que os próprios fiscais, quando vão a campo, têm que fazer, né, tanto de posturas como fiscal de obras, já são gerados pelo próprio sistema com né, o layout próprio, com essa formatação própria aí, texto próprio, citando texto de lei e tal. Então, o sistema permite que você digitalize, basicamente, aquilo que era feito individualmente. Cada fiscal realizava o seu relatório, com o seu texto, né, enfim. A gente traz inclusive uma conscientização de que o documento é realmente oficial, porque você pode ver documentos diferentes, emitidos em épocas diferentes pela mesma pessoa, né, pode parecer algo não oficial. Inclusive, todos têm assinatura digital, né, se possível. O próprio sistema, a gente tem um volume de imagens muito grande lá. Temos imagens históricas desde 2008, com alguns gaps aí, com alguns espaços sem históricos, sem imagem. E temos voos que nós fizemos, né, em 2019, em 2018. Dezembro de 2018 houve um voo fotogramétrico com aeronave tradicional, né, isso resgatou os 485 quase quilômetros do município. Isso está posto lá. Após isso, a cada 3 meses, a gente fez um voo, uma imagem muito mais com qualidade diferente, né, que a gente precisa fazer o monitoramento, sensoramento remoto. É uma imagem de satélite que é muito mais barato, menos custoso, né, o investimento. E essas imagens que mantêm a gente atualizado sobre o dado. Inclusive, o mapeamento terrestre, o Street View, como todo mundo conhece, né, a gente fez porque a qualidade que precisava para esse trabalho de recadastramento que vocês viram, de espacialização dos dados do município e tal, requeria uma imagem de qualidade menor e uma imagem fotogramétrica também. Se você pudesse medir a informação no vertical. Porque se eu tiro foto no ângulo reto aqui, eu não sei se tem 2 ou 3 pisos, uma casa, por exemplo. Então, quando eu faço chaveamento com o cadastro imobiliário, eu preciso informar se esse imóvel tem mais de um piso, ou quantos pisos tem. Você, com a foto frontal, consegue, então, contar os pisos e, então, dar a informação mais correta. Por isso que eu preciso de uma foto no nível terrestre também, né? Mapeamento móvel. Aliás, o carro foi exatamente igual ao do Google, um mastro em cima, com as câmeras, né? Foi bem interessante. Foi bem interessante essa foto, que a gente, além da foto aérea, a gente passou com o carro em toda a extensão da cidade. Algumas áreas, inclusive, a gente pediu para entrar, né? Fazendo a Serra Mar, alguns condomínios fechados. Então, a gente tem mapeado tanto o aéreo também como um frontal, justamente para a gente ter a realidade mais fidedigna possível. Como o Marcelo disse, teve uma foto aérea que foi feita por um avião, e aí a gente vem atualizando por meio de satélite, que não é a mesma qualidade, mas para atualização é o que a gente precisa para comparar o crescimento de um período entre um período e outro. E um detalhe também, quando a gente fala de crescimento, a gente está dizendo só do
da pessoa que está investindo no imóvel ali, né, num determinado lote e tal. A gente está falando da ocupação irregular, que é um grande problema, né, o prefeito citou, a parte da defesa civil, que já está também integrada ao sistema. Porque se você tem uma encosta sendo ocupada e você consegue verificar a cada 3 meses como foi aquela progressão da invasão, né? Porque na verdade é um trabalho dinâmico, né? Você remove a família, faz um aluguel social, faz tudo o que tem que fazer, depois de 3 meses passa uma nova imagem de satélite, vai lá e detecta outra ocupação. Então isso enfim, é uma dinâmica, né? Problema social e tal, mas é uma dinâmica muito maior nas cidades praianas, cidades de veraneio, né? E isso a gente consegue detectar e consegue então corrigir com menos tempo entre a verificação e a execução da fiscalização. Aqui é um exemplo de licenciamento ambiental, que também a gente consegue realizar pelo sistema. Ícones diferentes mostram atividades diferentes, né? Se é um TCRA, se é uma solicitação de derrubada de árvore, de supressão vegetal, enfim, isso fica catalogado no sistema, tudo é aberto de forma digital, né? Cada ponto daquele é colocado baseado no endereço do processo que chega, etc. e tal, vai para o sistema, vai para a nuvem, fica no mapa, podendo ser acessado por outras secretarias ao mesmo tempo, né? E aquela informação fica ali, então, registrada. E cria-se um histórico, né? Porque muita gente pede para construir numa área que é um APP, não é concedido, é indeferido, obviamente, está infringindo uma lei ambiental, depois de 3 meses ele tenta de novo, com o nome de outra pessoa, para saber se consegue dar fazer um bypass ali pela legislação ambiental. Aí o trabalho do histórico. Você consegue ver se alguém já solicitou aquilo e está tentando enganar a gente ali. Bom, aqui é um exemplo do que possibilita você conhecer bem o município, né? A gente então criou uma rede de referência cadastral municipal. Nome feio, né? Mas na verdade o que é isso? São os marcos geodésicos, né? As monografias, os pontos imutáveis ali, digamos assim, do solo, aonde quando um serviço de engenharia, por exemplo, como o enroncamento do rio Juqueriquerê, vai ser contratado, ele confia nessa malha geodésica, nesse sistema de informação geodésica municipal, para plotar, para desenhar no terreno a informação. É muito mais preciso ele tendo pontos dentro do município do que ele ter os pontos da rede do IBGE, que é disponível a todos os acessos, mas elas têm muito poucas e as existentes são muito menores ainda. Das 14 do município, só 3 a gente conseguiu detectar. O resto, né, enfim, a pessoa monta uma casa, monta um imóvel, vê uma placa de bronze colocada dentro de um pilar de concreto, passa a máquina em cima e aquilo desaparece, né? Então a gente criou as monografias, né? Foram adquiridas e foram plotadas, foram colocadas, instaladas no terreno e estão lá registradas. É bem interessante isso para trabalhos futuros, isso dura décadas, né? Então é um investimento que não é para o momento, é um investimento para a vida do município, né? Para a vida do munícipe, da municipalidade como um todo. É isso. Não sei se o prefeito quer falar alguma coisa. Para a gente fechar, obrigado, Marcelo. Parabéns por todo o trabalho, gratidão por todo o trabalho que você faz. Marcelo, que é um servidor público de carreira, é um servidor efetivo, tem se dedicado E um muito. detalhe também, egresso do IFE. Eu fiz ADS lá em 2012. Então, sou egresso do IFE. Viu? Ele é filho do IFE, é isso aí. Veio para Caraguatatuba por conta do IFE. Exatamente, né? Então, muito obrigado, mais uma vez, por todo o seu trabalho. Então, esse é um pouco do trabalho, né, desse sistema que roda hoje em Caraguatatuba. Eu poderia falar de outras secretarias, de outras benfeitorias a partir desse sistema, né, na Secretaria de Habitação, através da regularização fundiária, Secretaria de Mobilidade Urbana, que ajuda também, esse sistema ajuda bastante a gente melhorar a mobilidade. Uma novidade, o Marcelo também não sabe, nós licitamos as câmeras de monitoramento, são 178 câmeras, a gente começa a instalar agora no final desse mês, e nós fizemos, por que vão colocar determinada câmera em tal lugar? Então foi feito um trabalho entre as polícias civil, polícia militar, Secretaria de Mobilidade Urbana, e nós vamos georreferenciar cada câmera para também criar uma barreira inteligente. Então, a partir desse sistema, com as câmeras, a gente consegue traçar a rota de fuga e, com certeza, coibir a questão, melhorar a segurança pública e coibir furtos, roubos, ou até elucidar crimes com mais rapidez. E junto com a Guarda Municipal, que entra agora em funcionamento a partir da segunda semana de dezembro, a gente vai conseguir ter uma cidade também com mais segurança. Também vai estar no sistema que temos. Então, a informação é acolhida e já levada para o sistema. O objetivo, na verdade, esse sistema é um sistema base,
é um sistema amplo, e a gente começar cada vez mais acoplando serviços a ele, para que fique, além de toda a inteligência do momento, também fica um histórico, para a gente ter um histórico do que era, do que é e aonde a gente pode chegar. César, obrigado mais uma vez pelo convite. Desculpa, falamos bastante, mais tempo que permitido. Você é dono da casa, você não tem... Você nem levantou a plaquinha, Bruno, tem que levantar a plaquinha. Você é dono da casa. Valeu, obrigado Júnior, pela grato oportunidade. Demais.